Pessoal, você sabia que nós estamos num culto fé, e eu quero que você entenda que de repente acontece. Você acredita nisso? Você crê? E eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós precisamos aprender isso, que de repente acontece. E esses dias eu tenho falado muito com Deus, e o Senhor ele tem trabalhado muito no meu coração a respeito disso, da gente entender que de repente acontece. Mas você precisa entender que esse de repente é a forma como Deus ele pode trabalhar na sua vida. Mas muitos de nós não estamos preparados para, e de repente acontece. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero que você entenda que de repente acontece. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1. Eclesiastes 3, 1. Qual que é o título da mensagem? Ah não, isso não é o culto fé não. Qual é o título da mensagem? O Teco já nem está mais aqui, o Teco já sumiu, já está lá no... O Teco está lá na última... Fica tranquilo, ele vai vir correndo, estou zoando. Eclesiastes 3:1, e diz assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para o telão. E olha o que diz: há um momento certo, na NVT, tá? Eu estou meditando na NVT. E há um momento certo para o quê? Tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Eu vou ler novamente. E há um momento certo para tudo, e um tempo para cada atividade debaixo do céu. Existem situações na nossa vida que queremos que aconteça, mas sempre vai ser de uma forma diferente de como a gente quer. Eu até coloquei aqui, existem situações na nossa vida que queremos que aconteçam, mas nem sempre vai ser no nosso tempo. Mas de repente, acontece. Quantos creem nisso? Está todo mundo feliz aqui, né? Vai acontecer. Mas vou mostrar para você uma versão brasileira, Herbert Richard, diferente da mensagem de hoje. Existe um tempo para todas as coisas, e isso significa que vai acontecer. Mas para isso nós precisamos confiar na forma como Deus ele vai trabalhar. Eclesiastes, se você ler o capítulo inteiro, ele fala que há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Eclesiastes diz que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Eclesiastes diz também que existe tempo de guerra, mas também existe tempo do quê? De paz. Mas nós precisamos entender que de repente as coisas podem acontecer. E o que significa a palavra de repente? Ela significa de uma hora para outra, sem aviso prévio, uma surpresa. Alguém está esperando de repente na sua vida aqui? Quem está esperando? Vixe, mas desse jeito, quem está esperando de repente? Eu estou esperando todo dia um de repente na minha vida. Mas eu queria nessa noite te dar alguns exemplos do de repente. Eu queria te passar hoje alguns exemplos do de repente, como as coisas acontecem do nada. Abra sua Bíblia em Jó. Jó capítulo 1. Todos aqui sabem que Jó ele foi um homem muito próspero, né? Jó, ele era um homem que ele tinha tudo que uma pessoa queria ter. Tinha filhos. Jó ele tinha bastante boi, vaca, tudo que você possa imaginar. Pensa num fazendeiro de sucesso, era Jó. Ele tinha tudo que você possa imaginar. E era muito próspero, tinha muitos funcionários. Eu ia trazer aqui o que eles estudam, os
os teólogos falam, tal, mas a gente não tem muito tempo. Mas olha o que diz, qual é o título da mensagem? E de repente acontece, como a chuva, de repente, do nada, ela vem. É assim. Vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 13. E diz assim, todo mundo achou? Vamos lá. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão, o quê? Mais velho. 14. Chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Olha só, olha a notícia que Jó recebeu. Os seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto da onde? Deles. Versículo 15. E quando os sabeus, os inimigos, nos atacaram, eles roubaram todos os animais e mataram todos o quê? Os empregados. E o que aconteceu? Só eu escapei para o quê? Lhe contar. Então de repente, Jó, ele recebe uma notícia que os bois foram saqueados, começou a perder. Versículo 16. E enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. Ah lá, outro mensageiro. O fogo de Deus caiu do céu e queimou as suas ovelhas e todos os seus pastores. E só eu escapei para o quê? Para contar. Olha para a pessoa do lado e fala assim: coitado do Jó. Misericórdia. Versículo 17. E enquanto ele falava, enquanto o mensageiro falava das ovelhas que foi tudo queimada, virou churrasco. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram os seus camelos e mataram o quê? Os seus servos. E só eu escapei para o quê? Para lhe contar. Quem está aqui comigo, diga amém. A situação de Jó não está legal. Versículo 18. E enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Olha lá, gente, já perdeu tudo, perdeu boi, vaca, gado, tudo que você possa imaginar. Aí para melhorar, 18. E enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, lê na tela aqui, ó. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. 19, vamos lá. E de repente, olha lá, o título da mensagem. E de repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos o quê? Os lados. E o que aconteceu? E a casa desabou, e todos os seus filhos o quê? Morreram. E só eu escapei para o quê? Lhe contar. Eu estava lendo isso aqui, eu entrei na história. Versículo 20. E então Jó se levantou, rasgou o seu manto e depois raspou o quê? A cabeça. Prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse, olha o que ele disse: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando o quê? Quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o quê? Tomou. Louvado seja o nome de quem? Do Senhor. Gente, olha aqui para mim. Imagina a sua vida totalmente tranquila. Você estabilizado, você bem. Você vivendo tudo que você gostaria. Pode abaixar um pouquinho. A sua família bem. Você bem sucedido no seu trabalho, na sua empresa. Tudo que você faz, mil maravilhas. Daqui a pouco, tudo vem ao chão, tudo desaba. Eu quero te dizer uma coisa. Jó, ele viveu esse de repente.
E você achou que eu ia chegar aqui hoje e ia falar assim para você: de repente a sua vida vai mudar. Amém. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos aprender que a vida também ela não é só de coisas boas. Às vezes você está aqui hoje, você tem passado por momentos difíceis. Eu quero te dizer uma coisa: você não é o único que está passando e vai passar por momentos difíceis. Imagina a empresa de Jó, acabou. Os empregados dele morreu. Os filhos, acabou tudo. Na vida existem tempos que nós vamos perder, faz parte. Mas nós precisamos entender que quando isso acontece, e precisamos saber nos portar diante dessas situações. Sabe o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite? Quem está aqui comigo? Que nós precisamos entender que a vida, ela nem sempre vai ser um mar de rosa. E às vezes você chegou aqui hoje e você está querendo que Deus ele fale com você. Eu quero dizer uma coisa: às vezes o seu de repente de hoje tem sido uma situação igual a do Jó. As coisas não estão favoráveis para você, mas você precisa entender e se portar diante dessas situações. Eu tenho aprendido isso, que o Evangelho de Cristo não é o Evangelho das coisas boas simplesmente, mas o Evangelho de Cristo é totalmente revelado através do sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. E por que você está falando isso? Calma. Versículo 22, continuando aí, o último versículo do capítulo 1 de Jó. E em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a quem? Em tudo isso, em toda a situação que ele estava vivendo, perdeu gado, perdeu a empresa, perdeu os gados, perdeu os filhos, a situação totalmente complicada para ele. Mas em tudo isso Jó não pecou e nem culpou a Deus. Diante dos de repente de perdas, como que você está agindo? Será que você está aqui hoje e independentemente da situação que você está vivendo, você está agradecendo a Deus? Ou será que nós estamos aqui culpando ao Senhor? Se tem um cara que tinha todo o direito de poder xingar, de poder falar mal, de poder chutar o balde, esse camarada era o Jó. Mas sabe uma das coisas que eu vejo aqui? É que independentemente da situação, como nós estamos vivendo, nós precisamos entender que nem sempre vai ser favorável. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela assim, ó: de repente, as coisas podem ficar difíceis. Nós precisamos entender isso. Mas sabe o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa? É quando ela entende o Deus que ela está servindo. Talvez você chegou aqui hoje, todas as coisas não estão contribuindo para o seu bem. Mas eu quero te dizer uma coisa ainda mais. Qual é o título da mensagem? E de repente. Agora vamos lá para o segundo de repente de Jó. Vai para o capítulo 2 de Jó. Vamos ler do versículo 7 ao 8. E olha só o que aconteceu com Jó. De repente, 7 e 8, vamos lá. Jó capítulo 2, versículo 7 e 8. O que aconteceu? E então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó o quê? Feridas o quê? Terríveis. Da sola dos pés ao alto do quê? Da cabeça. Versículo 8. E Jó, sentado em meias cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Jó perde a empresa, perde camelo, perde boi, perde tudo. Perde os filhos, morre, desaba tudo lá, morre. E agora o que acontece com Jó? Agora pega uma doença, um negócio lá e fica se... Olha a situação de Jó. Sabe o que eu acho engraçado? Que nesse momento ninguém fala amém. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a só viver o que é bom.
De repente, a vida de Jó, ao invés de ser das coisas melhorar, as coisas estão piorando. E às vezes você está aqui hoje, e a sua situação, às vezes ela está dessa mesma forma. Mas eu quero te ensinar uma coisa nessa noite. Sabe o que faz uma pessoa ser vencedora? Não é os pódios que ela alcança, o sucesso. Sabe o que faz uma pessoa ser vencedora? É quando ela aprende a viver em meio às dificuldades. E eu quero te dizer uma coisa, se você tem passado por lutas, se você tem passado por dificuldades, olha aqui para mim, se você tem passado por lutas, se você tem passado por dificuldade, se as coisas não estão favoráveis da maneira como você quer, Deus está te fortalecendo, porque em cada situação difícil que nós passamos, é o Senhor nos mostrando que nós estamos evoluindo. E para evoluir, quem está aqui no culto fé, diga amém. E para você evoluir, às vezes você vai ter que passar por situações difíceis. Essa semana eu estava orando, eu fui pedalar, estava orando e fui pedalar. Aí estou pedalando, estou orando. Falei, eu vou rapidinho lá no lago, aí eu já volto. Aí beleza, estou pedalando, daqui a pouco o meu pneu fura. Aí ao invés de eu reclamar, eu falei, o Senhor sabe todas as coisas, né, Deus? Vamos lá, vou começar a trocar o pneu da bicicleta. E só quem pedala sabe, que raiva que dá quando o pneu fura. Está ali o pastor César, todo mundo chola. E daqui a pouco eu estou ali. Ai meu Deus do céu, amém, né? Vou trocar. E eu não tenho muita experiência nessa questão de trocar. Troco, mas demora. Daqui a pouco, eu falei, então vou trocar. Estou trocando. Daqui a pouco, como é o nome daquele bairro ali, chola? Santa Helena. Aí estou ali no Santa Helena, no meio da avenida lá, trocando. Ao invés de eu reclamar, eu falei, vamos lá. Difícil. Daqui a pouco aparece o anjo Chola, com o carro dele. Aí eu olhei assim, eu falei, Deus dentro de mim, o Senhor me ama demais. O Senhor é maravilhoso. Ele já chegou e começou, que ele é profissional, aí ele... Foi lá, colocou tudo, eu fui embora. Mas sabe, o que eu quero que você entenda aqui, é que nós precisamos entender, na caminhada de Jó, os de repente não estavam sendo favoráveis. Mas sabe o que eu vejo em Jó? É que diante da dificuldade dele, ele nunca culpou a Deus, ele nunca se envolveu na situação onde ele estava vivendo. Mesmo as coisas não sendo favoráveis. E por que você está falando isso? Eu coloquei aqui, parece que o coração do homem não entra em repouso pelo caminho exclusivo do racional. Jó, ele mostra que no sofrimento há muito mais coisa que a sabedoria humana pode explicar. Eu estava pensando sobre isso. Você sabia que os sofrimentos e as dificuldades que nós vivemos, os de repentes contrários, é o Senhor nos moldando, é o Senhor nos alinhando, é o Senhor nos ensinando? Quem está aqui comigo, Lagoinha? Nós precisamos entender isso. E é difícil. Sabe por que eu falo que isso é difícil? Porque diante dos de repentes, às vezes nós não vamos reagir bem. Eu tenho vezes que eu fico meio ruim, eu fico mal mesmo. O pastor está aqui, ele sabe. Na hora que ele liga, eu falo, não quero falar com ele não, estou com raiva. E ele é bonzinho, ele fica ali, ele é insistente. Eu amo muito meu pastor. Quem ama seu pastor? Então, mas diante dos de repente contrários, às vezes nós não vamos reagir bem. Talvez você está aqui hoje, você está para baixo, tranquilo, normal. Às vezes você está aqui hoje e você está triste. Isso é normal. Por que você está falando isso? Porque diante dos de repentes, às vezes nós não vamos agir bem. Eu estou meditando sobre isso e vou mostrar para você. Eu não consigo ler tudo, mas olha que coisa interessante. Vai para o capítulo 3 de Jó. Olha só, Jó diante da situação, perdeu tudo, estava doente, uma rolaiada só. Jó capítulo 3, versículo 25. Olha só como ele fala. Jó 3, 25. Capítulo 3, versículo 25. Olha o que Jó fala. O que eu sempre temi, veio sobre o quê? Sobre mim. Versículo 26. Olha o que Jó fala. Pode passar, o 26. Vamos ler até a vírgula bem alto. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não tenho
Eu fico imaginando Jó. Não tenho paz, pô. O que eu mais temia me sobreveio. Não tenho paz. E o que mais? Vamos lá. E nem sossego. Você está aqui hoje e está sem paz? Deus está falando com você. Você está aqui hoje e você não está tendo nem sossego? Deus está falando com você hoje. E olha o que ele continua dizendo, Jó. E não tem o quê? Descanso. O que Jó falou? Só aflição. De repente, eu fico imaginando a nova versão atualizada do Enos de hoje. Um exemplo. Jó ali. Mas carambola, o negócio tá mal. Tem um pagode do mundo aí que fala, o cara só fala doença. Já é meningite, pegou não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Olha a situação de Jó. Né? Diante dos de repentes contrários. Eu gosto muito aqui em Lagoinha, porque nós precisamos entender que nós somos humanos. Nós temos que entender que nem sempre vai estar legal. Quer ver a continuação de Jó? A situação dele, dos de repentes? Vá para o capítulo 10 agora. Capítulo 10. Versículo 1. Olha o que Jó fala. Vamos ler? Vamos lá. Até a vírgula. 1, 2, 3 e... Estou cansado da minha... Deixa eu falar uma coisa. Quem nunca falou isso aqui? Que cai um raio. Mas todo mundo. Todo mundo. É verdade ou não é? Tem gente, de vez em quando eu fico assim. O pastor sabe disso. Eu falo, estou cansado da minha vida. E ele vem e eu falo, não me enche a paciência também não. Mas é verdade. Olha a situação de Jó. Estou cansado da minha vida. Vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa o quê? Se expressar. Olha Jó. Olha aqui para mim. As coisas não estão bem para você? Pô, não está. Aonde você quer chegar com isso, Enos? Eu já sei, eu quero te mostrar. Agora vá para o capítulo 30. É isso aí, tem que dar glória a Deus mesmo. A gente só dá glória a Deus quando as palavras vêm de bênção. Ó, é verdade. Jó 30. Do versículo 16 ao 17. Eu fiquei lendo Jó, falei, caraca, meu. 16. Agora minha vida, o quê? Se esvai. A aflição me persegue durante o quê? O dia. Olha só. Versículo 17. A noite corrói os meus ossos. A dor me atormenta e não descansa. Olha para a pessoa do lado e fala assim, misericórdia. Não, mas fala, misericórdia. Coitado de Jó. Ah, e o que mais? Então tá bom, vamos para o capítulo... Aí no capítulo 30, vamos para o versículo 31. É que não dá para ler tudo. Olha só, o último versículo do 31. O que diz aí? A minha harpa toca canções o quê? Fúnebres. E a minha flauta acompanha os que? Até as músicas, as canções do Jó era só de tristeza. Era só aquelas canções, né? Aquelas canções de sofrência. Então, né? Minha vida tá uma porcaria. Nada dá certo para mim. Gente, eu li Jó inteiro, né? Estava meditando. Pensa num camarada que passou por situações difíceis. Mas sabe o que eu quero que você entenda aqui? Nós estamos no culto? Fé. A situação de Jó não estava nada legal. Eu dei alguns exemplos para vocês. Às vezes a sua vida está da mesma forma. Diante das situações contrárias, nós precisamos acreditar que tudo tem um propósito. Quem está aqui comigo nessa noite? Tudo tem um propósito. Você pode ter chegado aqui hoje querendo chutar o balde,
Mas eu quero te dizer uma coisa: essas aflições que você está vivendo têm um propósito. E sabe o que faz a gente vencer, sabe o que faz a gente conquistar? É quando nós entendemos e não reclamamos diante das situações difíceis. Porque reclamar, a gente às vezes vai reclamar, mas nós precisamos sempre entender que nós podemos estar passando por situações difíceis, mas nós temos um Deus que está ao nosso lado. E depois de tudo que Jó passou, toda a situação difícil dele, eu começo a ver aqui que ele entende um pouco daquilo que ele estava vivendo. Vai para o capítulo 42, Jó 42. Se você ler o Jó inteiro, você vai ver que Deus fala com Jó, depois aí Jó rebate Deus, aí Deus fala com Jó, os amigos de Jó vêm, tenta falar com ele, dá pancada nele e assim vai. Mas olha que interessante, Jó 42, versículo 1 e 2. E então Jó respondeu a quem? Então Jó respondeu a quem? Ao Senhor. Continuando, eu sei que pode fazer todas o quê? As coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Sabe o que eu começo a ver em Jó aqui? Que ele começa a entender, mas entender o que? Se você for ver a leitura, que mesmo diante de qualquer situação que ele estava passando, ele sabia que Deus podia fazer todas as coisas. E que ninguém poderia frustrar os planos que o Senhor tem para a vida dele. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus, Ele pode e Ele quer fazer todas as coisas em seu favor. Quem está aqui comigo? Mas sabe o que nós precisamos entender? É que os planos dEle não serão frustrados. Você pode estar passando por situações difíceis. Você pode estar passando por situações muito complicadas, onde você está cansado, você está desanimado, você está igual o Jó. Você não aguenta mais esse de repente de tantas situações difíceis. Mas eu quero ser boca de Deus aqui para você nessa noite. Não desista. Eu quero ser boca de Deus aqui para você. Não pare, não recue, continue. Porque aquele que tem um plano na sua vida, ele não tem só plano de histórias ruins, não. O Deus que nós servimos é um Deus que pode fazer todas as coisas, mas é necessário você passar por situações difíceis. E por que você está falando isso? Porque diante dos de repentes contrários, às vezes a gente para. Às vezes diante dos de repentes, às vezes diante das nossas falhas, das nossas quedas, das nossas dificuldades, nós temos a tendência de espanar. Mas sabe o que Deus ele quer que a gente entenda? É que mesmo diante de qualquer situação difícil, eu vou confiar. E é difícil aceitar o sofrimento. Quem concorda comigo? É difícil ou não é? É difícil ou não é? É difícil. Porém deve-se esperar em Deus. É possível o homem louvar a Deus no sofrimento, e não somente na prosperidade. Eu quero te dizer uma coisa. Você tem passado por momentos difíceis? Quem tem passado aqui? O Senhor está falando com você nessa noite. Sabe aonde que Deus se revela na vida de uma pessoa? Não é só na prosperidade, não é só nas coisas boas. Sabe aonde Deus se revela na vida de uma pessoa? São nos momentos difíceis. Porque os verdadeiros filhos de Deus, eles adoram ao Senhor nos momentos difíceis. Não é só quando tudo está favorável. E por que você está falando isso? Porque reconhecer e permanecer diante do sofrimento, confiando em Deus, são atitudes de pessoas que literalmente são filhos de Deus. E por que você está falando isso? Porque eu tenho certeza que o Senhor ele pode fazer todas as coisas cooperarem para o seu bem. Mas eu quero que você acredite, o de repente acontece. Nenhuma aflição e provação, ela dura para sempre. Você pode repetir comigo? Diga assim comigo: nenhuma, mas com fé, diga: nenhuma aflição, provação, dificuldade, perda, tristeza, coisas ruins,
vão durar para sempre. Fala para a pessoa que está do seu lado, as coisas vão mudar. Fala, de repente, as coisas vão acontecer. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? De repente as coisas mudam. A chuva não fica para sempre. Lá começou a mensagem, estava chovendo, estava ou não estava? Estava ou não estava? Deu uma parada. Sabe qual é o nosso problema? É que quando vem o de repente contrário, a gente já pum! Às vezes comigo é assim. Às vezes a gente já, né? E agora, o que vai acontecer? Ai, minha Nossa Senhora das Lagoinhas. É verdade. Às vezes a gente já fica, nossa, e agora? Mas nós precisamos entender que o de repente contrário vem, mas o de repente favorável também vem. Quem está aqui comigo nessa noite? Vem. E por que você está falando isso? Jó 42, aí mesmo, versículo de número 12. Depois que Jó passou por tudo, perdeu, reclamou, e acontece, olha o que acontece com Jó. E o Senhor abençoou a Jó. Vamos ler comigo? Vamos lá, por favor, até a vida, tá bom? Fala para a pessoa do lado, tá bom, vida? Fala, pessoal, fala, tá bom, vida? E o Senhor abençoou Jó. Vamos lá, todo mundo lê junto, 1, 2, 3 e... na segunda parte de sua... Olha aqui para mim, talvez a primeira parte da sua vida não está favorável do jeito que você quer. Mas eu quero te dizer uma coisa, a segunda parte da sua vida vai ser diferente em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite, a primeira parte da sua vida está ruim, mas eu quero ser boca de Deus aqui nessa noite. A segunda parte vai chegar. A segunda parte vai alcançar você. Você pode estar hoje vivendo os piores momentos da sua vida, mas Deus, Ele como falou no meu coração, a segunda parte vai acontecer. Quem está aqui comigo? Talvez você chegou aqui hoje e você está preocupado com a primeira. Você está reclamando, você está igual Jó, numa lamentação, numa tristeza. Mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio naquilo que Ele fala. O homem pode falhar, as pessoas podem falhar, mas o de repente da segunda parte vai acontecer. Vai! Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós olhamos muito para as situações. Mas olha o que diz aqui: o Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais do que na primeira. Eu quero te dizer uma coisa: a primeira está ruim, está difícil. O Senhor está dizendo que Ele vai abençoar a segunda parte. Se na primeira você perdeu muito, a segunda Deus vai te dar muito. Se na primeira você só está chorando, o Senhor está te dizendo nessa noite, a segunda vai ser só alegria. Mas nós precisamos acreditar. E olha só, ele perdeu camelo, perdeu jumento, perdeu vaca, perdeu tudo. Perdeu, olha lá. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Olha lá. Ele teve 14 mil, o quê? Ovelhas. Gente, já trabalhei na roça, né? Na roça, assim, questão de trator, essas coisas. Imagina 14 mil ovelhas. De repente, Jó perdeu tudo. Pum! Vamos supor que ele tinha 6 mil ovelhas. Agora, quantas ovelhas ele tinha? Agora lascou, isso mesmo, não está prestando atenção. 14 mil ovelhas. Ó, o Teco vai te pegar depois. O Teco vai te pegar. Ó, e ele teve 14 mil o quê? Ó, vamos ler todo mundo junto? Vamos ler, quem está animado aqui? Eu tô, olha lá. 14 mil ovelhas, o que mais? Vamos lá. 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 o quê? Vamos ler o 13, vamos lá. Eu me perdi aqui, vamos lá. E Deus também deu a Jó, o quê? 7 filhos e 3, 14.
E Jó chamou a primeira filha do quê? Gemima, olha que nome bom para você pôr na sua filha. A segunda do quê? De Késia. E a terceira do quê? Querem Abuque. Olha que nome violento, só Jó mesmo. Versículo 15, vamos ler. E em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de quem? As primeiras deviam ser feias. Mas a segunda, porque a Bíblia falou, devia ser feia, não sei. O pastor está aí, os pastores estão aí, vocês depois discutem com Deus. Mas creio eu que era tudo feia. Não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o seu pai deu herança junto com os irmãos, o quê? Delas. Jó 42, 16 agora, 16. E depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Vamos ler o final 17 aqui gritando. Se você não gritar, eu vou dar voadora. Eu que eu tenho a perna grande. Vamos lá, não, quando eu falar, não quando você quiser. Vamos lá, no 17, 1, 2, 3 e então morreu depois de uma vida. Deus não vai deixar você morrer sem antes você viver uma vida longa e plena. Os seus sonhos não vão acabar. Não vai. As realizações que você tanto necessitam vai acontecer. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente se depara com a primeira parte. Eu estava em casa, onde eu moro tem algumas montanhas assim, e eu estava ali olhando e falando com o Senhor: Senhor, eu não vou ficar olhando a primeira parte, mas eu vou olhar a segunda, porque a segunda, ela será longa e plena. Talvez o que você está vivendo hoje não seja aquilo que você tanto necessita. Essa é a primeira parte. Mas o Senhor tem uma segunda parte. E eu quero te dizer uma coisa: você não vai temer. Você não vai temer.